Olá, poderosa! Estamos começando de uma forma diferente o episódio de hoje. E hoje nós vamos fazer uma tiragem oracular. E eu quero que você sinta, que você respire, que você se conecte. Pensa numa questão da tua vida que tu tá precisando de um direcionamento. E fica aqui até o final desse episódio que eu vou te trazer a tua resposta. Mas agora, vamos lá. Escolhe uma das 3 cartas. A carta de número 1, a carta de número 2 e a carta de número 3. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que conecta espiritualidade, autoconhecimento e mediunidade. Para isso, recebemos Naina Fortes. Ela é taróloga, astróloga e espiritualista, que há anos guia pessoas na jornada do despertar da consciência para acessar a sua sabedoria interior. Como esses elementos se entrelaçam, como a espiritualidade pode ser uma ferramenta prática no nosso dia a dia, e quais são os sinais de um despertar mediúnico? Isso e muito mais nós vamos saber no episódio de hoje. Se prepare, porque essa conversa vai expandir a sua visão sobre conexão e evolução. Aproveita também, já vai aí compartilhando esse episódio com as amigas. Deixa tua curtida, teu comentário, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu acredito que vai ajudar muito as mulheres que irão aqui assistir. Estamos na primeira semana do mês de março, na Semana do Mês da Mulher, e nada melhor do que trazermos aqui uma mulher que fala de espiritualidade, que é uma coisa tão importante aí na nossa vida, que a mulher, ela trabalha, às vezes até sem saber. Então, vem com a gente. Seja muito bem-vinda, Naina. Mais uma vez, aqui é a segunda vez, né, no nosso podcast, e na Semana da Mulher. Então, eu já queria abrir a nossa conversa te perguntando, como mulher, o quão difícil é para você se posicionar na internet, na vida, né? Porque você começou a acreditar há muito tempo. Sim. Então, o quanto foi difícil assumir essa tua mediunidade, espiritualidade? Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E assim, eu sinto que para mim não foi tão difícil, Franci Carme, mas reconheço que existe sim a dificuldade, principalmente dentro do caminho espiritual, onde há muitos anos a gente consegue observar que nesse lugar de espiritualidade, de assumir esses lugares, o masculino, o homem está muito mais à frente, né? E o feminino ali um pouco mais excluído. Existe mesmo a questão de achar que as mulheres não sabem de nada. Isso já tem historicamente, né, o posicionamento lá de trás. Sim. Hoje a gente já consegue observar dentro de outras religiões, Lideranças, né? as lideranças espirituais, mas realmente o homem ele está muito mais presente. Mas para mim, eu confesso para você que eu não tive tanta dificuldade de me posicionar, de colocar minha voz para o mundo. Vez e outra a gente escuta umas coisinhas ali, mas a gente deixa passar e a gente segue a nossa caminhada fazendo o que a gente nasceu para fazer. E atualmente você trabalha em que frentes aí, né? Trabalhando com a espiritualidade. A mulher que chega até você, ela chega em busca de quê? Assim, na grande maioria das vezes. Hoje eu trabalho com a cartomancia e com a astrologia, né? E há muitos anos atrás, as mulheres chegavam em busca de amor. Quero saber sobre amor. Se eu vou arrumar um marido. marido. Se eu vou encontrar um marido, se eu vou casar, se eu vou ter filhos. A preocupação era essa. Eu acredito que o mundo muda, as consciências mudam, as vontades e as prioridades também. Então, hoje, a maior parte das mulheres que me procuram, elas estão empenhadas em saber sobre o seu caminho, sobre o seu propósito, a sua carreira, seu desenvolvimento pessoal, intelectual, emocional, de autoconhecimento, de trabalhar as questões internas dela para que elas possam florescer e desabrochar na vida. Então, hoje, o caminho que as mulheres estão chegando até mim, né, é nesse lugar mesmo de carreira, propósito, trabalho, dinheiro, alcançar um lugar de sucesso na sua carreira, de visibilidade, de se colocar no mundo e de se realizar profissionalmente. Muito bem. Agora já vamos dizer aqui para as pessoas que estão nos assistindo qual é a diferença entre religião e espiritualidade. Porque, às vezes, quando a gente fala de espiritualidade,
as pessoas já levam para o lado do espiritismo. Certo. Não é? E aí vamos entender o que é a espiritualidade na tua visão aí. Certo. Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, né? O primeiro ponto é esse. A espiritualidade é o holos, o todo, é a conexão com o divino, com o sagrado, independente de onde você esteja. A religião, ela é formada pelos homens, é o grupo em que todos nós estamos aqui reunidos com um único objetivo e finalidade de se conectar com o divino, mas em templos. A espiritualidade não está em templos. A espiritualidade está dentro de cada um de nós. Então, quando nós falamos se conectar com a espiritualidade, é você se conectar com o divino que habita dentro de você, com o mestre interno que habita dentro de você. Então, você não precisa de um intermediário para se conectar com o divino. A gente sempre escuta algumas frases no sentido de, você precisa encontrar Deus, você precisa encontrar Jesus. Eu costumo dizer, gente, eu me encontro com Deus e com Jesus todos os dias. Às vezes isso me causa um certo incômodo também, sei lá, porque existem algumas religiões que eu encontrei Jesus, agora minha vida mudou. Ou então eu aceitei Jesus. E eu entendo, de alguma forma, essas pessoas elas precisam de um lugar. Foi dessa forma físico, que elas se encontraram, foi dessa forma que elas se reconectaram e que sentiram a transformação de vida. Sim. Mas eu entendo que, independente de templos, de parede, de um lugar físico, você Deus consegue se tudo, conectar com a espiritualidade porque ele está em tudo e está em todos. Ele está dentro de nós. E esse caminho da espiritualidade, ele é um caminho de resgate dessa consciência de que eu, no meu templo interno, em silêncio, eu consigo comungar e me conectar com essa divindade que habita dentro de mim. Certo. Naina, e com relação ao tarô? É assim que a gente chama, né? Sim. Tarô. Tem tarô, cartomancia, baralho cigano. É tudo a mesma coisa? Não. Não? É diferente, mas todos são oráculos. Sim. Então, com relação aos oráculos, eu mesma, eu sou de uma cidade do interior, né? Sou de Parnaíba. E eu cresci vendo os meus pais, outras pessoas falando que isso era tudo charlatanismo, né? Sim. Que isso não era coisa certa, que não era nem pra gente se aproximar. E aí eu cresci com essa visão, né? Com essa crença Sim. de que isso realmente era... As pessoas estavam só querendo se aproveitar da vida do outro lá, da fragilidade, né? E como é que você... como é que iniciou isso na sua vida, essa história de tirar cartas? Sim. E quando foi que você foi tendo certeza de que dessa forma você realmente ajudava as pessoas... de que é um trabalho como outro qualquer, porque também tem em algumas religiões de dizer que o que você recebeu, por exemplo, a doutrina espírita, kardecista, ela diz que o que a gente recebe de graça, ela pega lá uma passagem do Evangelho, o que você recebeu de graça, você não pode cobrar. E aí, o trabalho da cartomancia é um trabalho que você cobra por uma consulta, como Sim. muitas outras pessoas cobram. Porque dentro do que você explica aí pra gente é uma ferramenta de autoconhecimento. Como é que foi isso na sua cabeça lá no início? Quando foi que você decidiu trabalhar com isso? Muito bem. Eu iniciei a cartomancia com 5 anos de idade, então foi algo inspirado pelo divino, porque uma criança com 5 anos de idade, sem ter uma referência dentro do seu lar, de que fazia essas atividades, que trabalhavam com os oráculos, então não tinha referência. Então eu digo que foi mesmo canalizado pelo divino, pela minha espiritualidade que me guiou. Então, desde os 5 anos eu já trabalho com a cartomancia. Aos 14 anos, eu iniciei atendendo de forma mais profissional, já em clínicas holísticas aqui em Teresina. Mas você foi estudar nesse tempo de 5 aos 14 ou era tudo intuitivo? Tudo intuitivo. Desde os 5 anos, tudo muito intuitivo. Então, ao passar dos anos, eu fui integrando outras ferramentas e outros conhecimentos. O hermetismo, a bruxaria, o esoterismo, né? A neurociência, e fui agregando outras linhas de pensamento, outros conhecimentos para me fortalecer e ampliar minha consciência e conseguir auxiliar cada vez mais pessoas. Quando se fala dessa questão do charlatanismo,
Infelizmente, é um ponto que eu acredito que não só eu, mas muitos tarólogos, oraculistas, astrólogos, nesse meio espiritualista, a gente encontra de tudo. Isso está Sim. nas igrejas e Sim, fora das também. igrejas, em qualquer religião, independe, né? Mas, de fato, as pessoas, elas usam da boa-fé do outro, elas usam da fragilidade do outro para enganar. Eu confesso para você que até hoje essa é a minha missão. E eu sempre falo que essa é a minha missão, que eu vou, não sei se vou conseguir, mas estou fazendo o meu papel, a minha parte, de desmistificar o que é oráculo, o que é cartomancia, o que é espiritualidade, para as pessoas olharem para essa ferramenta, de fato, dar o lugar de fato que ela merece e que ela ocupa. Porque a cartomancia, o oráculo, não é para fazer adivinhação de futuro. Não é para dizer, não é para falar de catástrofe, não é para falar de tragédia. As ferramentas oraculares, elas servem para nos auxiliar no nosso desenvolvimento de vida. Então, se eu me sinto perdida, confusa, se eu tô com um bloqueio na minha vida, se eu tô com uma trava, se eu tô com um padrão sendo repetido o tempo todo, eu não consigo entender o porquê que eu tô passando por isso, por que que eu tô vivendo isso, por que que minha vida não sai do lugar, qual é a trava, o bloqueio que tá acontecendo na minha vida. Cada cartinha dessa aqui tem um significado. Cada naipe, as cores de cada naipe tem um significado. E Jung, ele já falava que uma viagem pelas cartas do tarô é uma viagem dentro de nós mesmos, o nosso inconsciente. Então, os oráculos, eles facilitam esse acesso. É como se você lesse o que está ocultado, o que está invisível, o que sozinho você não consegue identificar. E aí a gente vai identificando e percebendo onde é que está a trava, onde é que está o bloqueio, qual é o caminho que você deve trilhar para você alcançar a realização pessoal, profissional que você deseja na sua vida. Então, quando você fala da questão do charlatanismo, de fato, existe muito, isso é recorrente, e é um trabalho que todos os dias a gente tem que fazer para desmistificar isso e mostrar o quanto existem pessoas sérias, comprometidas, responsáveis com o outro, com o emocional do outro, com a vida do outro. E isso está muito ligado mesmo historicamente, né? A Igreja Católica, por um bom período, foi o único poder que existia. Sim. Então, nós temos crenças sociais, nós temos crenças religiosas, nós temos crenças ancestrais que vão limitando a nossa visão, que vão limitando o nosso pensamento, né? Mas a cartomancia, ela é uma ferramenta poderosíssima. E ela é oriunda do povo cigano ou não? A cartomancia em si, ela não tem ainda nenhum registro de onde foi a sua origem. A gente sabe que veio do Oriente, ali China, a Índia, mas do povo cigano isso já aconteceu por volta do século XIV, século XV, quando vieram os mercantes árabes que chegaram na Europa, foi que trouxeram as cartas. Então, até então, naquele período, século XIV, século XV, as cartas eram muito ali para adivinhar e prever o futuro das pessoas. Por volta do século XVIII, foram que as cartas começaram a ter um poder muito forte na sociedade, que eles já começaram a entender que não era somente para fazer adivinhação de futuro, mas as cartas em si não é oriunda do povo cigano, nem da espiritualidade cigana, nada disso. Eles chegaram na Europa por conta deles, né? Mas a gente já sabe que é do Oriente. Então, à época, a gente não tem como te precisar. Porque não tem nenhum registro histórico que diga. Alguns dizem que é do século X, alguns falam que é do século II. Então, não tem como a gente dizer certeza a época, mas a gente sabe que surgiu ali no Oriente. Sim. Então, com relação às cartas ainda, quando eu, por exemplo, eu estou aqui com uma questão do trabalho, aí eu estou querendo saber se naquela minha empresa eu vou crescer profissionalmente, porque, sei lá, está acontecendo algo que está meio estranho, e aí eu chego para ti e digo, Naína, eu queria saber se eu vou permanecer nessa empresa por muito tempo. Aí tu olha lá e como é que esse processo acontece? É por conta da tua mediunidade que tu sente as coisas? Ou é as duas coisas juntas para poder quem está assistindo entender como é o processo? Então,
Vamos dizer que eu trabalho numa empresa e eu quero saber se eu vou, sei lá, ser promovida para um cargo que eu tinha vontade de ir. Aí eu chego para ti e pergunto, como é o processo? Aí as cartas estão aí e aí acontece como? Vamos lá. Existe uma coisa que a gente chama de campo bioenergético. Esse campo se armazenam todas as informações do meu histórico de vida e da minha ancestralidade. Você falou da questão da mediunidade. A mediunidade, ela ajuda muito na hora de uma leitura. Mas tarô, oráculo e cartomancia é estudo. Tem muita parte teórica, tem muita técnica, é muito estudo mesmo. Obviamente que a espiritualidade me acompanha e está aqui me ajudando, me trazendo vários insights e muita intuição. Mas nesse momento, a pessoa chega na minha frente para realizar um atendimento, nós vamos perceber esse campo dela. Então, o oráculo ele não é determinista, ele não vai te dizer se você deve ou não permanecer no seu local de trabalho. Ele vai te falar das possibilidades de você permanecer, o que pode acontecer, e caso você saia, o que pode acontecer. A escolha é totalmente sua, porque você tem o seu livre-arbítrio, né? Então, a gente se conecta com o oráculo, pede autorização ao eu superior da pessoa, para a gente poder abrir o campo dela, porque é muito sério. Brincar de espiritualidade não funciona. A gente mexe em campos muito profundos. Então, a gente vai lá, se conecta com as cartas e tira uma carta para poder entender. E as cartas, elas vão se comunicando e vão falando para a gente o que é que essa pessoa deve, a partir da percepção do que é melhor para ela, do que está mais alinhado com o caminho dela, ela vai lá falando, olha, esse caminho aqui é melhor, é interessante que você faça determinadas ações e comportamentos para melhorar em algum aspecto da sua vida. Então, o oráculo ele vai conversando porque ele vai trazendo essas informações do teu inconsciente, do teu campo bioenergético e vai conseguindo te trazer uma rota e um direcionamento. Depois, quem quiser fazer uma pergunta aí, ó, faça. Se eu só pensar... E se eu só pensar e disser, Naina, eu queria a resposta para esse negócio aqui, tu consegue? Conseguir, a gente consegue. Só que a questão é, a gente precisa entender que precisa de um ponto de partida. Eu preciso entender o que você está buscando. Porque se eu só penso, não, eu quero só pensar, eu não quero verbalizar. Então, primeiro, você não está acreditando no oráculo. Segundo, você quer saber se eu sei mesmo fazer, se eu não sei. Não, é porque o que eu quero dizer é que, às vezes, a pessoa está no lugar público, né? E a pessoa tem vergonha de fazer aquela pergunta. Se ela só pensar, tu consegue... não é para fazer agora, mas assim, tu consegue pegar o que aquela pessoa... sentir o que aquela pessoa está querendo saber? Tu consegue, né? Consigo. Pronto. Então, aí tem as cartas. Tem também... que você falou a astrologia, né? Sim. Que é o mapa astrológico. Sim. Que é baseado na data e na hora. A astrologia, o mapa astrológico, ele é a foto do céu no momento em que você nasceu. Então, as constelações, né? E para a gente poder fazer o cálculo do mapa, a gente precisa do nome completo, data de nascimento, o horário e a cidade em que a pessoa nasceu, para a gente poder... pegar o mapa é uma mandala, em formato de uma mandala, dividido em fatias de pizza, que está lá representando 12 áreas da vida. E essas 12 áreas a gente consegue ter tudo sobre a sua vida. Entender tudo sobre a sua vida. Carreira, propósito, missão, relacionamento, saúde, filho, projeto, tudo. Você quer saber da sua vida, o mapa astral ele vai te dizer tudo. Pois é, vou ter que pegar o meu de novo. Porque eu tenho um, mas eu não entendo muito bem, né? Mas eu acredito muito. Embora eu não entenda, assim, eu não seja uma conhecedora profunda, mas eu acredito em energia, eu acredito que existam ferramentas. Eu mesma já tive, né, consultas aqui de tarô e bateu muito, né, com as coisas que vinham acontecendo ou que aconteceram. Então, eu acredito. Mas, como você falou, em qualquer área vai ter. Tem o pastor que é charlatão, né? Tem o padre também que não é lá essas coisas todas. Porque né? aí a gente já não está falando de religião, nós estamos falando de caráter. De pessoas. De pessoas, de ser humano. Então, em qualquer lugar que essa pessoa se encontre, se ela não tiver caráter, ela vai ter comportamentos que não vão, né? Não condiz. Então, não é nem sobre religião. Em todos os lugares. É ser humano, não tem caráter, ela vai agir de má fé em qualquer lugar que ela tiver. Ela vai utilizar do que ela tem, né? Dos recursos para fazer. Exatamente. E já chegou a acontecer de alguém ser atendida por ti, ou um homem ou uma mulher,
e depois vir, sei lá, dizer, olha, você não falou nada que... Aquilo tudo que você falou foi besteira, nada aconteceu, sei lá, alguma coisa assim? Não. Sobre esse ponto de o que você falou não aconteceu, isso comigo não aconteceu. O que acontece é... Porque, assim, eu costumo muito dizer que os oráculos, principalmente a cartomancia, ela não tá para acariciar ego de ninguém. Uhum. Então, por que que muitas pessoas... eu tenho medo de botar carta. Não, você não tem medo de botar carta. Você tem medo de ouvir o que você não quer. Uhum. Então, as cartas, elas vão te revelar o que você talvez não queria ouvir, o que você não quer enxergar, o que você tá botando para debaixo do tapete, esperando, não sei o que, o milagre acontecer do céu e resolver o problema da sua vida. Uhum. Então, aconteceu e acontece várias vezes. Da Na pessoa não hora do aceitar? atendimento, a pessoa falar, não, isso não tá acontecendo comigo, não, isso... Sabe, fica se desdenhando, Sim. fica encontrando uma Negando, maneira né? de negar o próprio acontecimento. Eu não quero enxergar. Mas aquilo, até o final do atendimento, ela já se desarma e ali ela já diz, de fato, Naina, já o que você falou era isso mesmo. E você falando disso, teve um caso recente de uma pessoa que eu atendi e ela saiu um pouco revoltada, porque ela não gostou de nada do que ela ouviu. E acho que foi passou um mês, ela me mandou mensagem, inclusive eu ainda tenho os áudios aqui dela me falando que quando saiu do atendimento, ela saiu me odiando e me xingando, dizendo que nunca mais voltava, porque tudo que eu tinha falado não era nada daquilo. E foi passando, e ela me mandou o áudio me pedindo desculpa. Ela não chegou a falar isso pra mim, Sim. mas ela me pediu desculpa por esse comportamento que ela teve lá nos bastidores, porque ela não queria aceitar o que de fato as cartas tinham dito pra ela, que era de um relacionamento que não ia pra frente, ela não queria aceitar o Sim. término da relação. E ela me agradeceu por ter dito tudo o que eu falei, porque só aquelas palavras foram o suficiente pra ela poder acordar e enxergar a realidade que ela estava vivendo. Mas acontece muito nesse sentido. Mas, assim, o que você falou não aconteceu. Se isso aconteceu, nunca chegou até mim, né? Então, não tem como eu falar, olha, aconteceu, Franci Carmen, de eu falar uma coisa e não aconteceu na vida da pessoa. Essas informações não chegaram até a mim, mas que, de fato, as pessoas têm resistência e aceitação. No momento do atendimento, muitas pessoas têm. E, às vezes, quanto menos autoconhecimento essa pessoa tem, mais ela vai ter resistência, Mas né? ela tem resistência. Em ouvir algumas coisas. Porque ela não entende o porquê das questões, ela não vai aceitar. Muitas vezes é a criança que está ferida e aí não aceita a situação. Então é difícil a gente mexer com o ego e a gente falar o que o ego não quer ouvir, é muito difícil. Não é falar as verdades, porque eu não sou detentora de verdade nenhuma, eu sou da minha. Sim. Então eu não tô aqui para falar verdades para ninguém, eu tô aqui para falar o que o teu campo já está trazendo de conteúdo de informação. Se tem uma questão na sua vida que há tempos o universo está te mandando sinais e tu não tá querendo enxergar, se você for pro oráculo, ele vai lhe falar. Ontem mesmo uma moça mandou mensagem para mim de uma situação que eu falei em 2017 para ela, e eu acho que não satisfeita, ela foi em outras tarólogas. Ela falou que todas falaram a mesma coisa e ontem ela retornou para resolver o problema. Olha aí. Então, assim, não adianta você buscar 10 cartomantes, 10 tarólogas, na esperança de ouvir algo diferente para te confortar, porque se tá no teu campo, vai sair. A informação, ela vai sair. Legal. E aí você falou aí no início da sua fala de bruxaria. E aí esse nome bruxaria já também mete medo em muita gente e preconceito. Sim. Eu quero entender, né? Diga aqui pra gente que não conhece direito, o que é essa bruxaria? O que é uma bruxa? Porque estamos aqui no mês das mulheres, né? E aí a gente é um tema até interessante da gente falar. O que é ser uma bruxa? Ser uma bruxa é ter domínio da sua própria força e poder. Isso é ser uma bruxa. É você ter domínio e controle, é você saber quem você é. É você saber dos seus dons, das suas habilidades, do seu poder, da sua comunicação, da sua inteligência. Porque lá antigamente, mais uma vez a gente volta para a questão da Igreja Católica, né? Da Santa Inquisição, que de santa não tem nada, começaram a matar mulheres nossa, são tantas coisas que fizeram, né? Com essas mulheres. Não só com mulheres, mas com homens também. Vocês têm uma curiosidade que muitas mulheres que nasciam ruivas
olha só, ruivas eram consideradas bruxas. Só pelo simples fato delas terem o cabelo diferente do cabelo das outras pessoas. Mulheres que nasciam com sinal, marca de nascença, eram consideradas bruxas. Mulheres que tinham conhecimento de ervas. Hoje, quantas das nossas avós, bisavós, têm conhecimento de erva? Uma ervazinha para um chá, Sim. uma erva para a gente fazer um banho de assento, uma erva para a gente diminuir a acidez do nosso organismo, para dor de cabeça, para cólica, um banho para a gente tomar. É. E essas mulheres eram consideradas bruxas. Então, isso é ser bruxa. É você saber quem você é, o poder que você tem. A mulher que tem poder é considerada bruxa. Hoje, a gente não tem mais fogueira para ser queimada. Sim. Mas aí hoje nós temos queima na né? internet. Mas, de alguma forma, sempre as mulheres passam por alguma questão de inquisição, de exclusão. Sempre as mulheres. Sempre é sobre o corpo da mulher. Sempre as mulheres não estão ocupando um lugar de destaque. Elas estão... Sempre a mulher. Sempre sendo coadjuvante, Sempre. né? Então, ser bruxa é você saber o seu poder e você colocar o seu poder para o mundo. Utilizar a sua energia, né? Mulheres que tinham uma consciência lá na frente, que pensava fora da caixinha. Eram mulheres que tinham uma autonomia muito grande, que tinham um poder de... uma autoridade, mulheres independentes de alguma forma. E aí, nesse momento, os homens surtam, né? E não é de hoje, o patriarcado surta quando você encontra uma mulher de destaque. Então, ser bruxa é você ter domínio... ser uma mulher poderosa, uma né? mulher poderosa. Muito bem. E a bruxaria em si? Quando a gente vê nos filmes, né? Aquele caldeirão... aquela bruxa. E sempre botavam a bruxa como uma pessoa feia, né? Sim. Nos Até filmes, hoje. ela é bem feia, né? Sim. Narigão e tal. Então, como é que se faz uma bruxaria no dia de hoje? O que é uma bruxaria? Bruxaria... Você falou do caldeirão. Sim. O caldeirão, ele é considerado o útero. A bruxaria se conecta com a mãe. Então, se conecta com a energia da mãe. Gaia, Pachamama, a natureza. É a pura energia feminina. Do mesmo jeito a Wicca, é uma energia feminina. Então, quando a gente se conecta com a bruxaria, a gente despertar o nosso poder feminino. Por isso que a gente trabalha tanto no desenvolvimento da mulher, o despertar do sagrado feminino. É esse despertar da força da mulher que habita dentro de cada um de nós. Então, o caldeirão é representado o útero, né, do feminino. É o que gere, o que nutre, o que alimenta, o que potencializa qualquer coisa que a gente queira fazer na nossa vida. E qual foi a outra pergunta? Aí hoje existe mesmo isso? Eu vou fazer aqui uma bruxaria? Sim, existe. Como é que a gente faz bruxaria pra quê? Mulher! Deixa eu entender pelo menos uma. Explica pra gente. Existe bruxaria pra tudo que você possa imaginar. E funciona porque o povo diz que isso é mentira. Mas o que é bruxaria? É manipulação de energia. Então, quando eu aplico um reiki... Quando eu faço um magnetismo, uma oração, quando eu silencio e medito, eu estou manipulando energia a meu favor ou para prejudicar alguém. Tudo vai depender da minha intenção. Energia é energia. Não existe para mim magia negra, magia branca. É magia. Não, magia é magia. Energia é energia. Tudo vai depender da minha intenção. Se eu tenho a intenção de te prejudicar, eu vou manipular essa energia consciente ou não para te prejudicar. Tá. Se eu quero te ajudar, eu vou manipular essa energia para te ajudar. Como? Existem várias ferramentas. Com ervas, com plantas. Por exemplo, eu quero te ajudar a elevar a tua energia porque tu tá borocochosinha hoje, tá tristinha. Sim. Então eu vou lá e te oriento. Tomar um banho de erva, pega uma arruda, pega um alecrim, coloca um sal grosso. Isso é energia, isso é magia. E explica para quem não entende nada por que a arruda, o alecrim, o sal grosso, eles funcionam. Existe, a energia da planta, é alguma coisa química que tem lá naquele negócio? Como é? Explica pra gente. Tudo que existe na natureza tem energia. Tem força, poder e energia. Desde os animais, todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, o cristalino, todos têm energia. Então, geralmente a gente anda com um cristalzinho, né, para poder nos bloquear de energia. A nossa casa tem um cristalzinho. Do mesmo jeito as plantas. Lembra que eu falei que do nosso campo bioenergético, a aura. Todos nós temos aura. Do mesmo jeito, tudo no universo tem aura. As plantas não é diferente. Cada planta tem uma aura. Uma energia.
cada energia dessa serve para auxiliar a humanidade em alguma coisa. Se tá aqui na Terra, tem alguma coisa para utilizar. Então, a arruda, o alecrim, qualquer erva, ela vai te ajudar a trabalhar o teu campo vibracional. Se tu tá com a tua energia baixa, quando tu utiliza o banho, um escaldapé de ervas, ela te revitaliza. É como se ela se doasse, ela doa o campo vibracional dela para poder equilibrar o teu campo vibracional, para equilibrar os teus chakras. Então, por isso que a gente sempre orienta um banhozinho de ervas específicas. Eu dei aqui o exemplo da arruda e do alecrim, mas para cada coisa tem uma erva específica. Tá, então vamos lá, que é bom deixar as dicas para quem está assistindo. Então, eu tô lá, sei lá, com um pensamento muito acelerado. E eu tô com medo. Pronto, medo, ansiedade é uma coisa que muita gente tem, né? Sim. Então, quando eu tô muito assim, eu tô muito ansiosa, eu tô com medo e com pensamento acelerado. Que tipo de escalda-pés, por exemplo, seria interessante para acalmar essa... Para dar mais coragem, né? Para acalmar essa mente? Lavanda, alfazema. E a gente pode utilizar também a camomila. Então, você pode tanto preparar um banho de erva, quanto você pode preparar um escalda-pés. Ou você pode preparar um saquinho com as ervas misturadas e colocar debaixo do seu travesseiro. Porque vai ajudar você a revitalizar o seu sono, acalmar seus pensamentos, acelerar mais a mente, você ficar mais calmo e tranquilo. E, em consequência, trabalhar também na tua ansiedade. Então, lavanda, alfazema e... a camomila são ervas que podem te ajudar. A acalmar mais. A acalmar os pensamentos, a trazer mais tranquilidade, a ajudar no processo de ansiedade. Porque a ansiedade é quando a gente está pensando lá na frente. Eu estou ansiosa por algo que ainda não aconteceu e que eu quero que aconteça. Então, ela acelera os nossos pensamentos. É como se a gente ficasse com o pensamento lá no futuro, lá na frente. Então, essas ervas, elas vão te ajudar a trazer calmaria para os seus pensamentos, principalmente se eles estiverem muito acelerados. Então, ela vai te ajudar. Porque, em consequência, você pode ter insônia. Sim. Então, essas ervas te ajudam, principalmente o óleo essencial, ó, de lavanda. É interessante a gente usar também. O óleozinho, coloca na mão. Eu uso de noite o óleo, né? Então, é lavanda, vou até anotar. Alfazema e a camomila. Sei. Tanto o chazinho, você pode fazer infusão, você pode fazer chá, você pode fazer o banho, você pode usar o óleo essencial. Então, para quem está aqui nos assistindo, fazer algo assim seria, na linguagem aí energética, uma bruxaria. Uma bruxaria. Uma bruxaria. Então, gente, a bruxaria não é ruim. Porque esse nome... E não é nada do que se dizem. Esse nome bruxaria ficou impregnado na nossa mente como algo negativo. Né? Então, vamos lá. Então, uma mulher que está, por exemplo, que ela não sabe se posicionar na vida, que ela não tem energia, que ela tem baixa estima. Sim. Ela tem baixa estima e aí ela está em relacionamentos abusivos ou dentro da empresa ela não sabe se colocar, se posicionar. O que seria legal? Vamos deixar de dica, já que é a primeira semana do mês de março, né? Para essas mulheres melhorarem a energia dela. Vamos o que seria melhor para essa mulher fazer? Lógico, tem todo um processo, autoconhecimento e tal. Mas, assim, algo para ela iniciar. Nunca fez nada e ela está precisando de uma ajuda, certo. né? Primeiro, a gente precisa entender, isso serve para tudo. Primeiro, a gente precisa entender o que é que está fazendo ela viver desse jeito. Sim. Por que ela está atraindo relacionamentos tóxicos, abusivos, por que ela está sem força, sem coragem. A gente precisa entender. Porque se a gente for falar de forma genérica, às vezes não traz solução. Porque a gente orienta uma erva específica, um tratamento específico, uma conexão de alguma coisa, mas a causa da questão está mais profunda. De forma superficial, a gente pode orientar essa mulher a usar alecrim, porque o alecrim ele traz vida, ele traz força, alegria, vitalidade, principalmente pessoas que estão com depressão, que estão sem ânimo de realizar alguma coisa na vida, tá mais triste, melancólico. Então, o alecrim ele traz essa força, essa energia de volta. Sim. A gente pode também trazer o gerânio, porque é uma erva, uma flor que vai te ajudar muito a desenvolver o amor próprio. Ah, legal. Toda noite, já há algum tempo, eu nem sabia disso. Eu só sei que me disseram que o gerânio era um óleo bom para mulher.
Aí eu Excelente pra coloco mulher. lavanda e gerânio quando eu vou dormir. Na minha mão, né? Assim. Sim. Aí eu tô colocando. Então, o Exatamente. gerânio... Ela desperta o poder do feminino, ela te traz a energia do empoderamento, ela te traz a confiança, o amor próprio. Porque se eu estou vivendo uma relação que não está saudável para mim, eu preciso entender o que me faz, então, estar, atrair e permanecer. Então, quando eu me empodero, quando eu me fortaleço, quando eu desenvolvo amor por mim, eu não aceito muitas Sim, migalhas, qualquer né? coisa, Qualquer né? coisa. Então, primeiro eu me fortaleço e o gerânio ajuda muito. Então, do mesmo jeito, óleo essencial, o banho de erva, escalda-pés, o chá, serve para tudo. Né? Legal. Para utilizar de diversas formas. Aí você escolhe qual é a forma que você se Sim, identifica. que Ah, você- não gosto de chá, toma um banho. Não Aham. gosto de banho, faz um escaldapé. Aí não gosto de nada, aí fica difícil para resolver a vida. Fica Mas, Mas tu te cuida, mas né? De alguma existem forma. várias formas para É. você fazer. Então, deixa eu te... Aí, sim, a gente estava falando aqui das cartas, já falamos da história dos banhos, das bruxarias, né? E você falou que existe, né? Que não acredita em magia negra e magia branca. Existe magia. Existe magia. Então, existe aquela pessoa que manipula as energias para o bem ou para o mal de outra pessoa. E como é que a gente se protege dessas pessoas que querem, de repente, sei lá, manipular a energia para prejudicar a gente? Vamos ou no lá. trabalho, né? Ou na nossa vida. Sim. Relacionamento. Por exemplo, tem gente que diz que não é bom a gente ficar mostrando os nossos relacionamentos. Assim, eu tenho tantos anos que eu sou casada com fulano ou que eu namoro com cicrano, porque pode as pessoas jogarem ali um mal olhado, sei lá, e isso se desfazer. Certo. Existe? Sim, mas vamos lá. Vamos voltar Voltar um pouquinho. Para a gente falar de magia. Já se existe tanto essa questão pejorativa de que magia é um elemento, uma coisa que eu vou aqui manipular para fazer mal a alguém. Magia é um pensamento. Uhum. Isso é magia. Uma palavra que eu digo até para mim mesma, eu não sou boa o suficiente. Ai, que eu não dou conta. Ai, que eu sou lerda. Ai, que... É decretos. Eu estou decretando, manipulando uma energia para afirmar alguma coisa para mim. Então, eu não preciso de uma vela, eu não preciso fazer uma oferenda para criar uma magia para alguém. Aham. Se eu pensar, que a gente chama de ataque psíquico, se eu intencionar, se eu pensar, essa energia ela é direcionada. Pois é, e aí como é que a gente se E aí, protege? você falou da questão de não falar. Eu já parto do princípio que a gente precisa, sim, mostrar as nossas felicidades, as nossas conquistas, porque senão você fica refém, você não faz nada, porque você fica refém do que os outros vão achar, pensar, dizer, não, então... Aí, vamos lá, a gente volta para a questão da autorresponsabilidade. Não é porque eu falei do meu relacionamento e começou a desandar, que é porque foi alguém que jogou a energia. Senão a gente fica muito no vitimismo. Exatamente. E não, se não deu certo alguma coisa que na relação não Não tá estava legal. fluindo. É. Então, não é por conta do outro, do pensamento do outro. Então, eu já não parto dessa ideia de, não compartilha essas coisas porque vai ter inveja. A gente sabe que existe. A gente sabe que existe. Só pega se você não se cuidar. Se você não se proteger. Né? E como é que eu me protejo? Cuidando da minha energia. Gente, a gente vive num mundo espiritual e energético. Em casa, eu posso me cuidar energeticamente, como uma erva, uma oração, colocar músicas que elevam a minha faixa vibratória. Então, tudo isso é energia. Eu ter cuidado com o que eu escuto, com o que eu assisto, aonde eu ando, com quem eu estou andando, os ambientes que eu frequento. Então, tudo isso faz parte do cuidado energético que você tem na sua vida. Realmente, aí tem gente que fica só dizendo assim, não, foi o fulano. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela separou e tal, e ela nunca aceitou, e aí ela gastou horrores de dinheiro com uma mulher, né? Uma mulher dessas que faz essas coisas, mas que não tinha boas intenções, achando que a pessoa ia voltar para ela, né? E aí... E ainda tem gente que acredita nisso, Pois né? é. Ainda tem gente que cai nessa besteira. Pois é, porque como é que a pessoa vai voltar para mim só porque a pessoa manipulou ali uma coisa? Ela tem que voltar se ela decidir que ela realmente quer Tudo voltar. é questão de né? escolha. Eu não posso forçar ninguém a estar comigo. Há quem acredite e faça e Pois me é, porque- critique, mas eu não consigo concordar. Porque, gente, você tem uma lei que ela é inviolável.
das leis cósmicas e universais é a lei do livre-arbítrio. Ninguém penetra e invade essa lei. Nem mesmo os nossos mentores espirituais. Tem muita gente que diz assim, mas eu tenho um mentor e meu mentor não está me ajudando, meu anjo da guarda. Você pede? Você está pedindo ajuda? Não. Então, se você não pede ajuda, eles estão aqui só olhando esperando, o que está acontecendo na sua vida, mas eles não podem interferir na sua escolha. Então, a gente sabe que existe energias, existe. Pega, se você tiver com seu campo desprotegido, Sim. lembra da aura? Nossa aura tá com rachadurazinha, essa energia ela vai encontrar um espaço para adentrar. A desarmonia começa a acontecer. Eu não estou dizendo que não existe, Sim. existe. Mas se você cuidar do seu campo vibracional, dificilmente você vai ser vítima de alguma energia de baixa vibração. Na própria doutrina espírita, que eu frequento casa espírita, né? Então, na própria doutrina espírita, existe a questão dos obsessores, Sim. né? E aí a pessoa que tem uma mediunidade mais ostensiva, ela vamos dizer, ela terceiriza, né? Ela passa a responsabilidade toda para os obsessores. Sim. Não, eu tô assim por causa dos obsessores. Eu briguei com fulano de tal por causa dos obsessores. E é a mesma coisa que você está falando aí, né? Então, essa pessoa, de repente, não está se protegendo, está fazendo coisas que, vamos dizer, abre a porta, né? Para essas energias virem. Franci Carmen, hoje é muito cômodo eu sempre terceirizar os problemas da minha vida, porque aí eu não sou responsável por nada que me acontece. Então, eu sou a vítima do mundo. Então, sempre tem um culpado pelo meu fracasso, sempre tem um culpado por alguma coisa na minha vida. Eu tenho pena até dos próprios obsessores, porque a pessoa obsediada é que está obsediando os obsessores. Então, assim, eu sempre fico colocando responsabilidade no outro. Minha vida não está dando certo, é por conta do outro. Eu saí do meu emprego porque foi fulano que fez Sim. isso. Então, assim, olha para a tua vida. O que a espiritualidade traz? O que o oráculo traz? O que o autoconhecimento fala? Olha para a tua vida. Cuida de ti, cuida do teu processo emocional, cuida da tua energia. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, se você não cuida de você como um todo, porque não está nada separado. Espiritualidade não está separado do corpo físico, como não está separado de política, como não está separado do social, como não está separado do mental. É o todo, o holos. Então, se eu cuido só desse corpo físico aqui, como é que estão os meus outros corpos espirituais? Como é que está meu corpo emocional? Então, se eu não cuido das minhas dores, minha vida ela vai estar uma bagunça. E aí eu vou sempre procurar um culpado para responsabilizar, porque eu não quero olhar para nada na minha vida. Não, a culpa não é minha, a culpa é do outro. A culpa é do meu pai, que me abandonou. A culpa é da minha mãe, que não sei o quê. A culpa é do meu namorado. Então, existe muito isso. Dentro do que você falou, a questão do centro espírita, a gente vê muito isso. Não, a minha vida tá assim porque você tá com muita obsessão. Mas você tá com obsessão por quê? Por que você atraiu essa energia? Não é nem culpa, mas a responsabilidade é de quem? Existe um outro responsável a não ser você mesmo? Se chegou, é porque teve abertura. Se mantém, é porque você nutre e alimenta de forma inconsciente aquela energia. Então, por isso que o autoconhecimento chama para isso. Desperta a tua energia para tu perceber como é que tu tá levando a tua vida. Porque senão tua vida tá numa bagunça e tu fica responsabilizando os outros. E a pessoa passa a vida toda assim. E aí fica nesse negócio de, não, toda quinta-feira eu vou pro centro espírita, tomo meu passe, faço minhas obsessões, meu tratamento, vou para casa. Continuo agindo do mesmo jeito, me comportando do mesmo jeito, as mesmas atitudes. Não mudo nada, não tenho uma reforma íntima, não tenho nada. Eu vou passar uma vida toda indo toda quinta-feira pro centro espírita e nada vai resolver. Verdade. E aí, fora isso, tem também... em todas as áreas, né, que você está falando. Por exemplo, tem as pessoas também que estão na igreja e aí estão lá, ó, rezando o terço, vários terços. Aí tá prestando atenção, né, na pessoa que entra na igreja, na mulher que separou e tal e coisa. Aquela oração tá servindo para alguma coisa? Franci Carmen, eu não digo nem só na igreja, eu digo na vida. Se eu estou dentro da igreja, não é nem rezando, mas se eu estou dentro da igreja, ou eu não estou em igreja nenhuma, não frequento nenhuma religião, eu mostro para a sociedade uma coisa, mas o meu coração e minha mente é outra, não está adiantando de nada. Verdade. Então, não importa se ela está lá com o terço, não importa se ela está na igreja evangélica, não importa se ela está batendo tambor no terreiro, não importa se ela está meditando o dia todo em frequências.
Se eu não tenho um comportamento que condiz com o que eu sinto, não está adiantando nada. Eu tô enganando quem? Pois é, e infelizmente tem muito, né? Muita gente perdida. Esses dias eu estava conversando até com a minha filha, ela dizendo que exatamente uma professora de yoga que estava lá, totalmente descompensada. E com comportamentos muito antiéticos. Então, como é que tu diz que tu é uma pessoa espiritualizada, que tu, né, cuida do bem-estar das outras pessoas e que tu acredita em tudo isso e energia e tu tá agindo de outra forma? Então, é muito sobre isso, né? Sobre o que a gente está conversando aqui. Não é nem o meio em si, né? Que tu expressa a tua espiritualidade, mas é a tua essência, A tua não é? essência, quem você é. É isso. E aí, Lara? Tá. A Lara tá me avisando aqui pra gente, né, que é a hora da gente falar dos nossos parceiros. E eu quero agradecer a Oiti Joias, que é uma joalheria de Pedro II aqui do Piauí, que é nossa parceira, que está aqui com a gente, deixando presentes para as mulheres. Então, a Naína vai receber o presente dela. Eu esqueci de trazer, mas a gente vai encaminhar para casa dela. Agradecer muito aí essa parceria que chegou agora em 2025 e que está dando muito certo. Quem é a próxima? Madame Petit. Madame Petit é uma loja que eu adoro, aqui de Teresina, e que, inclusive, hoje também estou com o look todo Madame Petit. Agradecer e dizer que se você quer conhecer um pouco, tem aí o QR Code que você pode conhecer mais a loja, né? Os looks que tem. A gente vai colocar aí para você. É só apontar a câmera do seu celular e você vai lá conhecer tudo que a Madame Petit tem para te oferecer, né? Nesse mês de março, então, tudo de bom. E falar também do nosso estúdio, do ETP Estúdios, onde você pode vir aqui gravar seus cursos, palestras, infoprodutos. É só passar também aí a câmera do celular no QR Code e você conversa com a equipe, marca uma visita e a gente vai ter todo o prazer de te receber aqui. Então, vamos voltar aqui para a nossa conversa. E a gente estava falando, então, de tudo, energia, já falamos em bruxaria, o que é uma bruxa, né? Agora eu queria te perguntar sobre outras ferramentas, né? Que você trabalha, que pode ajudar outras pessoas. Eu lembro que um dia a gente estava conversando e você falou sobre a radiestesia e tem também outra que eu não me lembro agora. Radiestesia e radiônica. Qual a diferença entre radiestesia e mesa radiônica, né? Na verdade, o que a gente estava conversando é a mesa quântica estelar, né? Ela é como se fosse um tabuleiro de quadradinho assim. Aham. E nela tem vários gráficos. Cada gráfico, ela tem uma energia. E ela é responsável por uma atuação. É como se fosse um portal que, quando a gente ativa aquele gráfico, nós estamos trabalhando uma questão específica na tua vida. Então, a mesa quântica estelar, ela trabalha com os gráficos da radiestesia, da radiônica, alguns gráficos da apometria. E aí, nós vamos trabalhando pendulando. É o pêndulo que vai guiando a energia, sentindo onde é que está a energia. Então, qualquer coisa que a gente for trabalhar, alinhamento dos chakras, a gente vai lá e pergunta o pêndulo qual é o chakra que precisa ser equilibrado. Então, o pêndulo ele vai sendo guiado por uma energia e vai direcionando o local, o chakra, ou ele vai guiando para os gráficos que estão ali na mesa, o que precisa ser trabalhado na vida da pessoa. Então, nisso, a gente consegue equilibrar tudo que você possa imaginar. Corpo, mente, espírito, questões materiais, físicas, profissionais, de fortalecimento interno, de autoconhecimento, de um bloqueio que você está vivendo na sua vida. Então, a gente consegue resolver as questões trabalhando com a mesa. Tá. Aí, essa mesa, a pessoa precisa estar presente Não para necessariamente. fazer esse trabalho? Não precisa estar presente, porque eu costumo muito falar o seguinte, que energia, ela ultrapassa a barreira de tempo
e espaço. Então, independente de onde você esteja, tanto com oráculo, tanto com astrologia, quanto com a mesa, aonde você esteja, a gente consegue fazer o teu atendimento, porque a gente está captando, é uma anteninha, a gente capta a tua energia. Então, independente de onde você esteja. É interessante que você esteja, pelo menos, em casa. Sim. Você não está numa balada e a gente está aqui trabalhando na mesa e não vai funcionar. Concentrada, né? Mas você esteja, pelo menos, em casa ou num ambiente que seja tranquilo, confortável, para que a gente consiga realizar o atendimento. Então, mas tem indicações, por exemplo, a pessoa chega para ti e fala de um determinado problema. E aí, como é que vai ser direcionado isso? É melhor para ti, no caso, as cartas? É melhor a mesa? É melhor, sei lá? Na verdade, eu não realizo atendimento você chegando para mim falando, eu quero trabalhar tal coisa e eu ir direto para a mesa. Todas as outras técnicas e tratamento que eu faço, eu inicio com as cartas para eu entender o que é que está acontecendo na tua vida. E a partir do direcionamento, não é nem meu, o direcionamento do oráculo é que vai dizer, olha, é interessante que você faça essa técnica, é interessante que você trabalhe essa questão. Então, se eu já sei qual é a questão, eu vou saber qual é a técnica que vai te ajudar. Se eu sei qual é o teu problema, eu vou saber qual é a técnica que vai solucionar teu problema. Então, eu sempre inicio pelas cartas. É meu início de tudo. Atendi com as cartas, identifico a questão, o problema da pessoa, e aí a gente vai encaminhando para técnicas que eu faço, ou para técnicas que outras profissionais façam, e que eu sei que vai ajudar muito, então a gente vai direcionando para onde a pessoa precisa. Sim. E já chegou de pessoas que são de uma religião, né? Porque a gente já disse aqui que a religião é diferente da espiritualidade. Mas, assim, pessoas que são de uma religião que acham que isso é errado, né? Tu já chegou a atender, por exemplo, alguém evangélico, católico? Já atendi evangélico, já atendi um pastor de igreja evangélica, já atendi um padre, já atendi uma freira, já atendi. Mais uma vez, se eles achavam que era errado, não chegou até mim. Mas que eles fizeram atendimento. Procuraram atendimento e que tiveram bons resultados e tenham bons feedbacks deles, sim. Então, já atendi pessoas de várias vertentes religiosas, de várias filosofias e doutrinas, não... Porque termina que a religião, pelo que a gente observa, ela criou essa... É assim, fica todo mundo nas suas caixinhas, né? Sim. E aí termina limitando essa expansão de consciência, ou às vezes até o recurso que a pessoa pode ter para, de repente, resolver alguma situação da vida, porque não é errado. Não, isso aí é coisa do diabo, né? Já ouvi falar. Isso aqui não é coisa de Deus. E aí limita a pessoa para que busque outras, né? Porque fica aquela coisa, a pessoa fica com medo. Eu tô pecando, eu vou, né, queimar no fogo do inferno, essas coisas assim. Então, é muito complicado. A pessoa peca todos os dias, aí a culpa é dos oráculos e das terapias integrativas. É triste. Então, é muito, né? A pessoa vai escondida. Eu conheci... comigo já chegaram várias pessoas escondidas também. Eu conheci uma história... Eu conheço uma pessoa... Conheço, não. Eu ouço falar, né? De um padre que ele, no meu ponto de vista, ali é mediunidade. Mas eles falam que é o Espírito Santo. Sim. Né? É porque, assim, do mesmo jeito que existe Deus, existe Alá, existe Jeová, existe Oxalá, existe vários nomes para uma única energia. Coisa. Que é Deus. Cada um entende de uma forma, cada um comunga de uma forma, cada um se conecta de uma forma e tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, a questão é que, quando eu tenho as minhas crenças, e isso não é só com questões religiosas, não é em tudo na vida. Eu tenho as minhas crenças e a gente vai perpetuando as nossas crenças. Não, isso aqui é do diabo, não, isso aqui é de Deus. Sempre na separatividade, sempre na exclusão, na dualidade. E Deus, ele é uno. É a integração de tudo. O bem e o mal vieram da mesma fonte, do mesmo lugar. O que é bonito para você pode não ser bonito para mim. O que é bom para você pode não ser bom para mim. Então, a dualidade, ela é a separatividade da unidade. Então, existe a energia una, divina, Deus, o cosmo, um.
Quando chega na matéria, terceira dimensão, que é o que a gente vive, se separa. E aí a gente começa com os julgamentos. Isso é bom, isso é ruim. Se é preto, nossa, é coisa ruim. Se é branco, é mentor de luz. Então a gente fica nessa separatividade e é só a questão de você despertar sua consciência. Para você enxergar de uma forma diferente. A gente só consegue quebrar as barreiras da nossa mente quando a gente se permite fazer isso. Quando a gente sai da nossa caixinha e tenta buscar conhecimento. Gente, tem internet aí para tudo, para você pesquisar, ó, dá um Googlezinho aí, ó, pesquisa o que é isso. Que aí a gente vai quebrando mesmo essas inverdades, né? Mentiras, inverdades que são colocadas, as crenças que vão se perpetuando. Então, a gente só conhece estudando, buscando para você poder expandir sua consciência e ver que tem coisas muito mais além do que você achava, do que você conhecia, né? Do que você acessava. E por falar em mediunidade, né, em espiritualidade, você hoje se denomina uma espiritualista livre. Então, você já foi conhecer várias coisas. Já passei por vários lugares. Vamos lá. Então, a Umbanda, né? É Umbanda. O que é a Umbanda? Como é que funciona? Para quem está ali assistindo que nunca viu, eu também nunca fui num terreiro de Umbanda. Mas eu queria entender. Eu até entrevistei 2 mulheres o ano passado, né? Que elas falaram um pouco sobre isso. Mas na tua experiência e tal, o que é, por exemplo, o preto velho, né? Que é aquele senhor lá que tem um cachimbo, né? Então, o que é o cachimbo? Para quem está aqui, vamos logo, a gente está falando em espiritualidade, vamos falar de tudo, né? Eu estou querendo saber, eu estou querendo aqueles meninos que perguntam a mãe toda hora. E por quê? E por quê? Então, vamos lá. O podcast ele vai ter para ter mais tempo, porque são assuntos muito profundos. Vai ser mais demorado isso, deixa quieto. Vamos lá. Vamos falar de mediunidade, né? Mediunidade, todo ser humano que respira possui mediunidade. Eu, você, quem está aqui, quem está assistindo, todo mundo tem mediunidade. Você aceitando, gostando, concordando ou não, não importa. Você nasceu médium. É uma faculdade natural do ser humano. Algumas pessoas têm a mediunidade mais em evidência, outras nem tanto. A mediunidade é a capacidade da gente se comunicar, sentir, perceber questões extrafísicas. Eu tenho certeza que muitas pessoas sentem arrepio. Sim. Acho que todo mundo, né? Eu tenho certeza que muita gente deve já ter passado algum momento na vida e dizer assim, nossa, eu tô com uma sensação estranha, mas não sei o que é. Não acordei bem, ou então eu tive um sonho muito ruim. A maioria das pessoas também adoecem fisicamente e fazem 1001 exames e não descobrem nenhuma doença física. Tudo isso são sinais de mediunidade. Sentir cheiro. Nossa, senti um cheiro. Alguém passou perfume, alguém está fazendo alguma coisa, senti um cheiro aqui. Quando você tem a mediunidade mais evidenciada, aí você já consegue perceber mais coisas, você já consegue ver. Mas não é porque eu tenho mediunidade que eu vou ver. Nem todo médium tem esse tipo de mediunidade. Nem todo médium é clarividente, é audiente, tem avidência. Nem todo médium incorpora. Porque tem muita gente que diz, eu não quero ver. Mas se tu não nasceu pra ver, tu não vai ver. Se tu não tem essa mediunidade, tu não vai ver. Não quero ver, não. Óbvio, se você não tiver pronta, se você tiver mediunidade, não tiver pronta, nem aparece. Mas se você não tiver, também você não vai perceber. Então, todos nós temos mediunidade em algum nível. A mediunidade, não existe mediunidade se não tiver autoconhecimento. Elas andam assim, de mãos dadas. Eu só desenvolvo a minha mediunidade se eu tiver autoconhecimento. Isso serve para tudo. Centro espírita, terreiro de Umbanda, Candomblé, para quem é livre, para quem desenvolve sua mediunidade dentro de casa, para quem cuida da sua espiritualidade dentro de casa. Livre. Se você não cuidar de você, a sua mediunidade está em desequilíbrio. Existem vários caminhos que te levam ao Pai. Há muitas moradas na casa do meu pai e existem vários caminhos que te levam a ele.
Não necessariamente você precisa desenvolver essa mediunidade dentro de um centro de Umbanda e nem dentro de um centro espírita. Há muitos anos era preciso que isso acontecesse. Hoje, por isso que existe espiritualidade livre. Porque quando a gente fala de cuidado do teu corpo e autoconhecimento, te ajuda no desenvolvimento da tua mediunidade. Nós temos uma glândula chamada pineal. Essa glândula é a que te traz exatamente a expansão de consciência e a capacidade de se conectar com o extrafísico. A glândula pineal, ela te conecta com o terceiro olho, que é o chakra frontal, mais conhecido, né? Quando nós trabalhamos o equilíbrio dos nossos chakras, eu estou equilibrando a minha energia, portanto, eu estou equilibrando minha mediunidade. Se eu faço uma oração na minha casa, um terço, eu estou cuidando da minha energia e estou cuidando da minha mediunidade. Mas tem lá as religiões e eu tenho uma afinidade. Sim. Então, eu decido ir para a Umbanda, eu decido ir para o Candomblé, eu decido ir para a igreja evangélica, porque lá também está cheio de médiuns. Eu decido ir para a igreja católica. Você perguntou da Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião genuinamente brasileira. Ela pega ali conhecimentos da África, né? Quando vieram escravizados para o Brasil. Então, pega conhecimentos do Candomblé, pega conhecimentos do tradicional Iorubá, se integra com os conhecimentos católicos, porque dentro da Umbanda se reza terço, dentro da Umbanda se acende vela, que lá no altarzinho, você rezando para Jesus com os santos, tá lá a velinha também no altar da igreja. Só não pega conhecimentos de nenhuma igreja evangélica, mas o catolicismo, o espiritismo e o candomblé se integra com os conhecimentos dos índios. Então, é uma religião genuinamente brasileira, integrada África e indígena. É a Umbanda. Aí, tem várias histórias, mas a mais conhecida é que a Umbanda, ela foi criada por Zélio Fernandinho de Moraes, que ele era kardecista. E lá no momento do trabalho dentro do centro espírita, ele recebeu uma entidade, Caboclo das Sete Encruzilhadas, que não foi aceito para trabalhar dentro daquele local, naquele momento, dentro daquele contexto, que hoje a gente sabe que está diferente. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas falou: nós vamos criar uma religião que acolha os excluídos e que integre quem é excluído. E ali foi desenvolvida a Umbanda. E a gente tem várias energias, várias correntes que se conectam com a Umbanda para trabalhar lá. São vários mentores espirituais que chegam para desenvolver o seu trabalho, para auxiliar. Qual é o objetivo? Auxiliar as pessoas a se curar, a elevar a sua energia, a cuidar da sua frequência, a resolver um problema que você está tendo na sua vida. Do mesmo jeito, a gente volta lá para o começo, que tem charlatão aqui que diz: eu sou tarólogo cartomante, que não é coisa nenhuma. Também existem lugares que se dizem ser terreiro e que não é. Então, por isso que eu tô falando, é uma história muito comprida e muito profunda, porque Umbanda é diferente de Candomblé, que é diferente de Quimbanda. O que é o Candomblé? Tu tá falando aí, eu também não sei. O Candomblé é uma religião africana. Sim. Então, ela se conecta com os orixás, ela se conecta com as energias da natureza, com a ancestralidade africana. A Quimbanda é uma outra vertente. Na época, quando a Umbanda ela não era aceita, porque logo bem depois foi que foi aceito e liberado e tudo mais, tinha vários pais de santos naquela época foram presos. E aí, o que acontecia? Quando eu estava aqui fazendo minhas ritualísticas e que chegava a polícia, eu dizia que eu era da Umbanda, porque a Umbanda já tinha sido liberada, já podia ser praticada. Mas tem muita coisa que não é Umbanda. Muita coisa. Trabalho para destruir relacionamento, sabe? Para fazer amarração. Isso não é Umbanda. A Umbanda, ela é uma religião que ela te conecta com o teu divino, com o teu sagrado. Eu fui da Umbanda por muitos anos. Eu entrei na Umbanda com 10 anos de idade e fiquei até os meus 20,
24 ou 25 anos. E saí. Por que que eu saí? Porque eu senti que eu precisava buscar outros conhecimentos. Amo a Umbanda, reverencio a minha ancestralidade. Eu trago essa força e sei que muita coisa que eu sei hoje veio da Umbanda, foi uma escola para mim. Mas hoje eu sinto que a minha caminhada ela é independente de religião. Hoje eu já consigo entender que eu me conecto. A minha forma de me conectar com o divino é de forma livre. Então, eu vou buscando várias... Eu pego conhecimento de vários lugares. O que é bom, eu trago para a minha vida. O que não é, eu despacho. Então, a Umbanda, ela é essa religião que ela ajuda você a se conectar com quem você é. A se fortalecer, a cuidar da sua mediunidade, a cuidar da sua espiritualidade. E quando você fala quem são os pretos velhos, essa é uma roupagem que eles aparecem, mas eles podem aparecer de diversas formas. Não necessariamente só um preto ancestral africano, barbudo, curvado, com cachimbo na mão. É a forma que talvez eles vão ser aceitos. Entendi. Do mesmo jeito que dentro do centro espírita aparecem muitos mentores espirituais com a roupagem que é aceita dentro daquela casa. Então, assim, os pretos velhos é uma energia que trabalha dentro da Umbanda para te trazer a energia da tranquilidade, do amor, da limpeza espiritual, do descarrego energético. Então, você pergunta o que é o cachimbo? É uma ferramenta, assim como o oráculo, é uma ferramenta que a gente utiliza para limpar a energia. Assim como a gente tem os óleos essenciais, o borrifador. O padre tem aquela coisinha lá que tem a exatamente, cinza, a né? defumaçãozinha. Então, assim, são ferramentas utilizadas pelaquela corrente, aquela linha energética, para fazer o trabalho que eles entendem que precisa. Dissipar energia, elevar a tua vibração, elevar a vibração do local. E ET, extraterrestre. Você já foi buscar, estudar, conhecer alguma coisa sobre isso? Acredita? Acha que realmente existe esses seres aí? Morando em outras dimensões, sei lá, em outros Claro planetas? que existe. Nós não somos os únicos residentes aqui nesse planeta, não. Claro que existem seres, os nossos irmãos multidimensionais aí. E eles também estão para auxiliar a gente a despertar a nossa consciência. Chico Xavier já dizia na rádio, se eu não estou enganada, na rádio Pimenta, se eu não me engano, é esse o nome, Pinga Fogo. Era um programa. Ele já... Vocês podem assistir Data Limite. Um documentário, acredito que tenha no YouTube, Data Limite, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre os nossos irmãos intergalácticos e que eles estão autorizados isso há 50 anos atrás, ele falou sobre isso, que os nossos irmãos intergalácticos, eles estavam autorizados a se conectarem, se manifestarem na Terra, caso a humanidade despertasse para uma terceira guerra mundial. Porque nós somos o todo. Nós estamos conectados com tudo. Eu não estou aqui sozinho. O que eu faço para me prejudicar, acontece com você e aí vai indo. É como se a gente fosse uma teia. Do mesmo jeito, os outros planetas, as outras galáxias, os outros seres que moram em outros lugares, assim como o reino mineral, vegetal, animal. Então, ele já falava que caso a humanidade se levasse para uma terceira guerra mundial, eles estavam autorizados a desativar as bombas e tudo mais, porque eles também estavam sendo prejudicados pela nossa falta de humanidade, né? Nós somos humanos, mas só a raça. Eu sei. E eu acredito, sim, que existe. Eu já tive contato pouquíssimas vezes, raras vezes, se contar 2, 3, pouquíssimas vezes, mas já tive contato com... Mas de ver, assim, um extraterrestre ou de ver uma luz? Não de se materializar fisicamente, mas a percepção, o sentir, a informação na tela mental, se desenha na tela mental, mas fisicamente, como eu estou te vendo, não. Mas eu acredito, sim, que existe. Já tive contato pouquíssimas vezes e que tem me ajudado bastante na minha vida, dentro dos meus processos de autocura, dentro do meu trabalho, da minha missão, do meu propósito. Mas nesse dia tu estava num lugar ao ar livre? Não, estava em casa. Em casa mesmo? Estava em casa. Massa... Foi depois de uma meditação que eu estava fazendo. Isso na época da pandemia. Eu estava
comecei a fazer todos os dias uma meditação para me ajudar Sim. E nesse momento a gente fala, não é nem transe, mas nesse momento, meio lá e meio cá, às vezes parece que você estava meio que sonolenta, e aí se manifesta a energia, eu sinto a presença, se desenha na minha tela mental o formato, né, de como ele se manifestou, mas fisicamente não. Mas foi dessa forma a comunicação, a conexão. Recebi mensagens importantíssimas para a minha vida, do que eu precisava fazer, anotei tudo, tá lá no meu caderninho anotado. E sigo as orientações até hoje e tem me dado bons resultados. Interessante. Eu me lembrei agora de um podcast que eu assisti da Márcia Sensitiva. Que ela estava no Joel J, né? E ela disse que estava num lugar que... Eu entendi que fosse um retiro lá, que ela estava com outras mulheres. E ela disse que estava lá fazendo uma oração, fizeram uma roda assim, né? Um círculo e tinha uma mulher no meio, que elas iam orar para aquela mulher lá e tal. Aí ela disse que de dia, assim, ela começou a ver uma luz. Sim. E aí ela olhava para as outras e dizia, não estão vendo não, e ninguém estava vendo. E ela disse que essa nave desceu e veio um ET e ficou lá, e só ela que via, né? Sim. E aí ele pediu lá para ela falar para a moça telepaticamente. Ele conversava com ela telepaticamente. É porque é a forma que eles conversam telepática. E ela falar para a moça lá que a moça tinha que levantar o braço, sei lá. Enfim, ela disse que o braço da mulher... Mas como que ela vai alcançar a outra que está lá no círculo lá, né? Que era bem grande. Ela vai alcançar, a mão vai. Ela disse que, pá, a moça fez isso e o braço dela esticou como se tivesse um elástico. Sim. E aí pegou na cabeça da mulher, tirou, segundo ela lá, contando a história, um tumor, né? Sim. Que essa mulher estava com um tumor no cérebro lá. Então, ela fez como se fosse uma cirurgia, né? Ela Algo nesse conta sentido. isso lá no podcast. E ela disse que quase morre de medo. Mesmo ela dizendo que acreditava e tudo, ela disse que ficou com muito medo naquele dia, ficou apavorada. A primeira vez, o primeiro contato que eu tive, eu também fiquei assustada. Porque foi muito forte. O meu telefone desligou na mesma hora. Não estava descarregado, não tinha nada, mas a energia foi tão forte que, de forma telepática, o meu celular desligou para poder eles... É como se fosse uma forma de desconectar de qualquer energia para eu ficar com a minha própria energia e eles conseguirem realizar o que eles precisavam. Essa foi a primeira vez. A segunda vez foi dessa forma na pandemia, que foi quando eles se manifestaram de forma na minha tela mental. E a terceira vez foi recentemente, mas através de sonhos, né? Da mesma forma a questão da nave que se apresenta e tudo mais, e aí tem todo um roteiro da conversa, mas nada falado, tudo só telepático, só pelo frontal aqui, né? Como eu falei, o chakra frontal. É muita história, né? Muita história. Mas é isso. A gente tem que... Já tem quanto tempo? Tá perto? 10 minutos. Pronto, tá quase. Então, assim, entender que espiritualidade são vários caminhos, que não precisa ter preconceito. Não tem Embora, nem como. eu acredito assim, é a energia, a vibração de cada pessoa. Às vezes a gente chega num lugar, a gente se sente bem. Como lá nessa casa espírita que eu frequento, eu faço um trabalho de atendimento fraterno, que é uma conversa com quem chega lá. E tem gente que diz que chega lá e se sente muito bem. No meu ponto de vista, né, eu acredito que seja a energia daquela pessoa, ela está em consonância com a energia daquele local. Sim. Então, ela disse assim, às vezes a pessoa chega lá, ela é católica ou ela é evangélica, e aí ela diz, olha, minha mãe não pode nem saber que eu estou aqui, mas eu gostei tanto desse lugar, me fez bem. E eu andei em alguns outros lugares e eu não gostei da energia, não me senti bem quando eu cheguei lá. Então, eu acredito que é dessa forma, né? Então, quem vai na Umbanda é porque se conecta com aquela energia. Quem vai no Candomblé, né? Que você falou aqui. Quem vai... E ayahuasca. Explica o que é ayahuasca. Porque tem outro nome também, não tem? Que é Santo Daime, não, é a Santo mesma Daime coisa? É a doutrina. Santo Daime é a doutrina. doutrina que toma ayahuasca. Sim. E aí? Pois me conte o que é isso aí, pra gente entender Vamos lá, pouco. você estava falando da questão do preconceito com a espiritualidade, né? Sim. Não tem nem como existir preconceito sobre uma coisa que é você.
Você negar a espiritualidade, você negar a si mesmo, você negar tudo. Porque não está separado. A gente tem uma ideia. Eu vou buscar a espiritualidade lá. Eu vou me conectar lá. Eu vou para o centro espírita, eu vou para a igreja, eu vou lá, para o templo. Mas a espiritualidade está aqui. Então, não tem como eu negar a espiritualidade. Uhum. E a ayahuasca é uma bebida que a gente chama de chá das almas, ou uma bebida que ela é indígena, mas bem mais antiga. Os incas já comungavam e consagravam essa bebida, que ela é feita de 2 plantas da natureza. Na verdade, uma folha, que a gente chama de chacrona, ou a rainha, e o cipó, que a gente chama de jagube. E unindo essas 2 forças, é por isso que eu disse que a natureza está aí para tudo, e se a gente tiver inteligência e sabedoria de não destruir a natureza, a gente tem tudo disponível para se curar e transformar a nossa vida. Então, a gente, dentro da ritualística, né, para a preparação, é essa junção, a integração da folha e do cipó. E tem toda uma ritualística de preparação. E a ayahuasca, nós já temos todas as substâncias no nosso organismo que a ayahuasca libera. Já temos. Então, a ayahuasca ela vai te ajudar a se conectar com o divino. Ela te ajuda a entender, é mais um canal de te ajudar a entender e perceber o que na tua vida não está dando certo e que tu precisa resolver. E que tu precisa curar. Então, a ayahuasca, ela expande a tua consciência. Ela não é uma bebida alucinógena. Ela é uma bebida enteógena. Porque ela te traz para dentro, introspecção. Ela não faz tu ficar alucinando nada. Eu tô com alucinação, tô vendo. Não, ela te traz para dentro, autoconhecimento, autopercepção, de tu se analisar, ela te mostra o que tu precisa resolver na tua vida. Eu consagro a ayahuasca há muitos anos e eu posso te garantir que a ayahuasca na minha vida me transformou literalmente. E aí nós voltamos lá para o ponto inicial da nossa conversa. Existe seres humanos em tudo. Do mesmo jeito que existem lugares sérios que se consagram à medicina, existe lugares e pessoas que não têm o menor respeito, nem responsabilidade, nem compromisso e nem leva a sério. Porque a ayahuasca é coisa séria pra gente séria. Pra brincadeira, você não brinca com Jesus, você não brinca com energia. Você não vai brincar com o que você não conhece. Então, existem lugares certos, hora certa, momento certo, tudo muito bem estruturado, organizado, com a energia de uma espiritualidade mesmo e responsabilidade por parte do dirigente que está guiando o trabalho, que está guiando a sessão, ou os padrinhos, que é o que a gente chama dentro da doutrina, que é o Santo Daime. A gente precisa ter muita seriedade. Então, a ayahuasca é também, do mesmo jeito como o chazinho de camomila, né? São plantas, forças da natureza que te faz se conectar com o divino. Agora tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque pode ser que a pessoa tenha alguma questão. Por exemplo, eu não sei se é verdade, ou se ela foi para um lugar certo, enfim. Mas eu atendi uma pessoa lá na nossa casa espírita só para conversar, né? E tudo. E ela disse que pirou, né? Vamos dizer assim, a palavra que ela falou foi que ela não ficou mais normal depois que ela tomou esse chá, né? Sim. Chama o chá de ayahuasca. Ela teve que ir para psiquiatra, ela nunca mais ficou normal. E aí eu também não sei, porque eu estou falando o que ela me disse, eu não conheço a pessoa, não sei para onde ela foi, não sei se ela já tinha questões psiquiátricas antes, É por né? isso que é interessante, porque assim, antes de você tomar a ayahuasca, em lugares sérios, existe uma anamnese. Então, não é qualquer pessoa que chega lá e vai tomar. Tem pessoas que não podem tomar. Porque são pessoas que têm problemas mentais, são pessoas que tomam medicações que não podem. Então, tem toda uma restrições mesmo de quem pode, de quem não pode, se você tá apto, se você não tá. Não tenho nem como eu te dar algum posicionamento em relação a essa história, porque eu não conheço ela, não sei o histórico dela, não sei onde ela tomou, como que foi todo o processo, né?
E aí a gente fica, às vezes, porque assim, aqui é um podcast que tem um monte de gente assistindo, né? As pessoas vão assistir. O que eu quero que vocês entendam é que a gente está aqui falando de várias, né, várias Vários possibilidades, caminhos que vários levam- caminhos, mas que a gente não está aqui levantando a bandeira de De nenhum. nada, sim. Porque cada pessoa vai se Sentir- conectar e sentir de alguma forma e vai buscar ali o seu caminho espiritual. Exatamente. Mas a gente está falando que existem esses caminhos, né? E que a gente pode, de alguma forma, escolher. A né? espiritualidade está aí. São várias portas É. e você decide qual é a porta que você abre para se conectar. Ou se você também não quer abrir nenhuma, tá tudo certo. Sim, sim. Porque, de alguma forma, como você está falando aí de natureza e tal, tudo que a gente falou até agora é com um único objetivo, né? Desse ser humano, da pessoa, viver melhor, viver mais conectada com Deus, Com ela né? mesma. Com a sua essência. Enfim, realizar o que ela veio realizar na vida. Exatamente. Se conhecer, Se saber das conhecer. suas dores, resolver os problemas internos que você carrega. Todos esses caminhos levam para um único, o autoconhecimento. E até porque a gente falou no início, às vezes, se a gente fica só na questão da religiosidade, sem ir buscar esse autoconhecimento, a gente cai naquelas armadilhas de... Hoje em dia a gente vê, né? Guerras religiosas, toda a vida teve. Toda mas, a vida assim, teve. A pessoa mata porque, em nome de Deus. Em nome de Deus. Né? A pessoa se suicida em nome, Em de, nome de Deus, né? Deus. Que é aqueles homens bombas lá e tal. Então, por isso que é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque a gente está mostrando que existe a espiritualidade, independente de qualquer coisa. religião. Exatamente. Mas se você gosta de ir para a sua igreja, para o seu templo evangélico, né? Seja para onde for, para a Umbanda, para a casa espírita, para o meio do mato, Sim. né? Fazer lá os rituais e tal. Se está lhe fazendo bem, se você não está fazendo mal a ninguém, Tá tudo tá certo. tudo certo. Mas esse baralho que a gente chama? Aqui é o baralho cigano. Baralho cigano, que a gente ainda não falou dele. Não. O que ele, né? Como é aí o trabalho com baralho cigano? Ele é bom para quê? Diz aí pra gente. O baralho cigano, ele é diferente da cartomancia, né? A cartomancia é naipe e números. O baralho cigano, ele tem figuras. Cada figura dessa representa uma energia, né? Tá. E o baralho cigano, ele foi, segundo as histórias, ele já veio depois da cartomancia, o tarô, e ele foi criado pela Madame Lenormand. É por isso que ele tem até o nome também. E quando você me convidou, por exemplo, para participar do podcast, Elas Têm Poder, Sim. eu lembrei da história que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Os oráculos, a cartomancia, lá no século XIII, século XIV, era o que dava sustento e empoderamento para as mulheres. As mulheres iam para as ruas, jogar carta, ler mão com as pessoas que passavam e elas colocavam a comida dentro de casa. Era dessa forma que elas se empoderavam, era dessa forma que elas tinham a autonomia, a independência financeira, de empreender. Obviamente que numa época... Hoje a gente já vê Sim. tanto preconceito, imagina naquela época. Mas as mulheres, elas tinham esse lugar de empoderamento e de trazer alimento para sua casa através das cartas. A Madame Lenormand não foi a primeira mulher a tacar o pé na porta e se mostrar para o mundo e brigar mesmo com o mundo por ser mulher. E aí, Madame Lenormand, ela desenvolveu as próprias cartas, né? Que aí a gente tem vários. Tem o sol, tem a lua, tem o coração, enfim. Tá. Se eu tirar uma carta agora, o que significa essa carta que eu vou tirar agora? Vamos ver. Bora ver. Bora ver o que sai aí. Eu posso tirar assim? Pode tirar. Tá, bora lá. Bora ver o que vai sair aqui. Se conecta. E aí tu intenciona alguma deixa eu coisa. pensar, então, intenciona peraí. alguma coisa e tira a carta. Não vai aleatório, não. Tá. Joga a tua energia. Bora lá. A raposa. O que significa essa raposa? Bom, a raposa, ela tem uma energia muito de ser uma astuta, curiosa.
ela vai atrás, ela busca, ela não fica quieta, ela não fica parada, ela é muito sagaz, ela é muito esperta. Por outro lado, e aí eu vou falar e você Sim, leva depois eu te para as digo, informações que a intenção que você colocou. Por outro lado, a raposa ela também traz uma energia para a gente ter cuidado com alguma situação ou alguma pessoa na nossa vida, porque do mesmo jeito que a gente é atento, tem uma Sim. energia atenta também aqui que a gente fica atento que ela tá na espreita, ali, Aham. qualquer hora ela pode atacar. Então, pode trazer também uma energia de falsidade, uma energia de engano, né? Auto-engano ou engano de Sim. alguma coisa. Mas eu considero a raposa uma carta muito positiva, porque ela fala da nossa energia. Então, ela fala que tem essa questão de ser astuta, de você ter coragem de ir atrás, de buscar, de ser esperta, de ser inteligente. E na hora de atacar, você sabe a hora de atacar. Sim, eu entendi perfeitamente o recado. Eu vou tirar mais uma. Eu entendi o recado. Eu vou tirar mais uma aqui, intencionar aqui, tá? Bora. Meus pensamentos hoje estão meio bagunçados, mas vai dar certo. Vai. Porque por conta dos artes aí que tu explicou. Caminhos. Bora lá. A carta dos caminhos. A carta dos caminhos, ela já diz, existe vários caminhos que você pode percorrer, várias escolhas que você pode fazer. Se a gente for unir a carta da raposa, ela vai pedir para você ter esperteza, para você saber a decisão que você vai tomar. Certo. Qual é o caminho que você vai trilhar. Então, não tome nenhuma decisão. Não faça nenhuma escolha de forma precipitada. Não ataque antes Sim. do momento certo. Observe primeiro e depois você ataca. Depois você age, depois Sim. você se movimenta. Mas que existe vários caminhos que você pode percorrer. Mas para você poder percorrer um caminho que vai ser o mais positivo, te pede para isso. Sim. Ficar atenta, esperta, para tomar uma decisão mais alinhada com o que você de fato deseja viver e co-criar na sua vida. Muito bem, obrigada. Alguém aí quer tirar uma carta? Pode? Vem cá, Manuel. Manuel quer saber alguma coisa. Hã? Não, mas tu tem que pensar no que tu quer tirar. Tu tem que pensar em alguma coisa. Área da vida. Não é aleatório. Ou pensar ou fazer uma pergunta, uma tanto coisa faz. que tu queira. Cabeça, e aí tu tira Uma coisa que tu queira saber, sei lá, que tu queira. Ok? Pois vem cá e tira. Pode vir. qualquer uma das... Aqui, qualquer uma dessas. A criança. Inocente. É? A carta da criança. Tira mais uma. Só pra gente complementar aqui a resposta. Deixa eu entender o que é que a tua criança tá querendo. Nossa! As nuvens. Aqui fala da necessidade de olhar para a criança. Essa criança, ela é muito ferida, é muito machucada, às vezes é muito confusa, não sabe muito qual é o caminho que se trilha, às vezes a mente vaga e aí essa criança ela pede para você se conectar com quem você é. Quais são os seus dons? Quais são as suas habilidades? O que realmente você quer fazer? Tira as nuvens como o grande obstáculo. Porque ela está aqui como um obstáculo. Até a carta das nuvens, ela tá meio assim, né? Então, aqui, esses pensamentos ou as dificuldades que você teve na sua infância, ela tá te atrasando e te impedindo de alcançar o teu sucesso. O teu crescimento, a tua expansão. Uma vez que tu se conecta com a tua essência, com a tua criança, o que verdadeiramente tu quer. Não é o que o outro quer, não é o que tua mãe, o teu pai quer, é o que você quer. Então, se você sabe o que é que você quer para sua vida, se você souber o que é que você quer para sua vida, aqui é caminho fluido. Se você ainda está meio perdido e confuso, tira os obstáculos, trabalha a tua criança interior, desperta esses dons e as habilidades que tu tem, que tá adormecida, porque às vezes tu não reconhece, às vezes tu não acha que tu é bom o suficiente, ou que tu não dá conta. Se reconecta com a tua criança, que aí o caminho é de crescimento e de florescimento. Muito bem. E aí, mais alguém quer? Tu quer, Lara? Tirar uma carta? Tá com medo, a Lara tá com medo.
Tu tem que pensar primeiro o que é que tu quer saber. Eu gosto dessas brincadeiras. Não é brincadeira. Não é né? brincadeira. Não é coisa brincadeira, séria. é coisa séria. Mas é bom. É bom. Mas a é gente... interessante. é Toda bom. vez que eu já, né? Tira outra. O sol. Olha, tu tem que parar de esperar as coisas, viu? Tu espera demais as coisas chegarem nos teus caminhos. O sol, ele fala da nossa essência. E ele traz muita iluminação. É uma carta maravilhosa. Porque ele mostra quem você é, o brilho que você tem, a capacidade que você tem de você conquistar o que você quiser. Só que, às vezes, tu se sabota. Às vezes, tu não reconhece a tua potência. Tu se diminui para caber em alguma coisa. Então, essas cartas, elas vêm falando, só se alcança o sucesso na vida nós sendo nós mesmos. Então, desperta a tua essência, se mostra para o mundo quem tu é. Não precisa ficar com medo de... Ative o seu poder. não precisa ficar com medo de se mostrar. Se mostra, eu sou essa, independente se vão julgar, se vão criticar, se vão aceitar ou não, não importa e nem interessa se vão aceitar ou não. É problema do outro não te aceitar. Você se aceitando tá ótimo. Porque assim tu consegue realizar os teus objetivos. Tem sucesso, tem crescimento. Só que às vezes tu espera demais. Então espera muitas coisas chegar, então faz mais. Tem mais ação para fazer, para realizar. Tem um pensamento, tem um projeto, vai, executa. Faz acontecer. Conversa com 1.001 pessoas, vá atrás e faz aquilo ali acontecer. Porque se tu ficar esperando, o sol tá aí iluminando, mas ele tá escondido, só nos bastidores, entende? Então, aqui é para sair, para ir além. Muito bem, bora lá pensar como é que nós vamos fazer esse sol brilhar, né? Então, a gente já tá indo aí. Sim, mas o último foi baralho cigano, né? Sim. Aí, aqui é a cartomancia, que é o que a gente estava falando, que não tem ainda a época, né, que se Sim. originou e tudo mais. Eu já trabalho com ele há mais de 25 anos. E a minha carta de trabalho. Né? É o meu oráculo de trabalho. Eu tenho Esse aqui é mais apropriado, por exemplo, eu que trabalho com mulheres. A gente vai fazer um evento de mulher, sei lá, esse aqui é mais apropriado ou tanto faz? Não, tanto faz. Eu faço alguns movimentos também, eu sempre utilizo elas. Aí vai mais do teu sentido, a tua conexão. Tem o tarô, tem outros oráculos. E aí tu vai pelo que tu tem afinidade. Eu tenho afinidade com esses dois, mas o de trabalho esse, né? Tá. A cartomancia. E aí a gente falou de muita coisa, mas agora no final eu lembrei dessas cerimônias de sagrado feminino. Sim. Como é que a gente fala? Ritual do cacau, é? Sim, a consagração da medicina do cacau. Você também chegou já a experimentar, trabalha com isso? Trabalho, eu já realizo vivências com sagrado feminino desde 2017. Sempre na natureza, um momento com as mulheres, onde nós vamos trabalhar as questões do feminino, as dores que cada mulher carrega, as dores que essa ancestralidade feminina carrega. E a gente utiliza a medicina do cacau para a gente se conectar, porque ela expande o nosso chakra cardíaco, então ela facilita a gente acessar as emoções que estão reprimidas, que estão guardadas e que muitas vezes a gente nem sabe que tem. Então, o cacau, ele é muito essa conexão do nosso sagrado, do feminino, do céu e terra, do útero, né? Trazendo a força da mãe e a pura energia yin para a nossa vida. Então, eu sempre realizo vários momentos assim com as mulheres. E isso se dá pela frequência do cacau? Como é que descobriram aí? Vamos fazer isso para fazer o sagrado feminino com essa cerimônia do cacau. Da onde é que surgiu O cacau isso? é uma medicina, assim como a ayahuasca, assim como o rapé, assim como o cachimbo, que já era utilizado há milênios. Né? E não é o cacau, o chocolate que a gente consome, não. É o cacau cerimonial. Não é o chocolate que a gente compra no supermercado. Sim, é o fruto. Ele não é nem o fruto, porque ele passa por todo um processo. É como se fosse o chocolate, tem em barra. Puro, só que ele é 100% puro. Ele é feito para a questão medicinal, né? Cerimonial. Para essa finalidade. Então, ele não tem nenhum aditivo de açúcar, nem nada. Ele é 100% puro. E o cacau, ele tem substâncias que ele ativa a força do nosso ser. Principalmente trabalhar as energias das nossas emoções. Por isso que a gente linka com o despertar do chakra
cardíaco, Sim. porque ele ajuda a gente a trabalhar as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, a depressão, a ansiedade. Então, dentro dos movimentos que a gente faz do feminino, a gente sempre coloca a medicina do cacau para expandir cada vez mais o que a gente precisa curar, porque tem muita coisa que está ali nas entranhas, e aí a medicina do cacau, ele ajuda também a gente colocar para fora o que está mais guardado, mais ocultado. Obviamente que se não tiver cacau, tá tudo certo, a gente vai conseguir trabalhar do mesmo jeito. Mas eu É um recurso sinto a mais, né? que é um recurso a mais para mim, e eu faço, e a gente tem resultados positivos com ele. E ele é totalmente diferente da ayahuasca, já que a gente falou, né? Ele Sim. não é uma medicina que vai expandir a tua consciência. Ele é uma medicina que ele te traz para dentro para você sentir o seu próprio corpo, as suas próprias emoções. Interessante. Tem mais alguma coisa que você queira falar para as mulheres que estão aqui nos assistindo sobre essa questão que a gente conversou hoje aqui, sobre mediunidade, espiritualidade, os vários caminhos, né, que nos levam a esse divino? Uma mensagem, já que a gente está na semana do Dia da Mulher, o que você gostaria de falar aqui para essa mulher que está nos ouvindo? Que quando a gente se conecta com o nosso eu, né, através do autoconhecimento, de todas essas ferramentas que a espiritualidade nos possibilita, as medicinas, as ervas, os oráculos, né, as energias, todas elas são formas de nos potencializar e nos fortalecer enquanto mulher, enquanto poder que nós temos, enquanto habilidades e dons que nós carregamos, da gente curar as nossas dores, da gente alcançar lugares que a gente nunca imaginou ou alcançar lugares que a gente sempre desejou e que fizeram nos acreditar que não éramos capazes, seja na nossa casa, seja na escola, seja na sociedade, porque a gente vive numa sociedade bem patriarcal, né? Sim. Então, todos esses caminhos do autoconhecimento, da espiritualidade, enfim, ela te leva para esse despertar do teu próprio poder. Então, ser você é o teu maior poder. E por que que você não está sendo? Né? Porque você sendo quem você é, você vai alcançar tudo que você deseja, materializar tudo que você deseja, seja recursos materiais e financeiros, seja uma qualidade de vida, seja relacionamentos saudáveis com você, seja interpessoais, relacionamentos amorosos. Então, despertar o teu poder, despertar quem você é. E a espiritualidade está aí para nos auxiliar de todas as formas. Não tem... não estou buscando, não tem desculpa. Para qualquer lado que você olhar, tem um caminho que você pode trilhar para você curar alguma coisa na sua vida. Sim, maravilha. E qual seria o teu superpoder? Né? Se você já veio aqui uma vez, eu não lembro qual foi a resposta, mas assim, hoje, porque a gente sempre vai, né, vai se transformando, cada dia a gente está diferente, principalmente mulher, né, que a gente está aí, as fases da lua, tudo influencia na gente. Então, assim, para ti hoje, qual é o teu superpoder? Na primeira vez que eu vi, você me fez essa pergunta e eu disse que o meu superpoder seria a facilidade de acessar o campo da outra pessoa e eu conseguir identificar alguma coisa na vida dela que ela não estava conseguindo para que ela tenha uma transformação de vida. Continuo pensando da mesma forma que esse é um dos meus superpoderes. Mas tem um superpoder também que é o do acolhimento. A facilidade de te perceber, de te ouvir, volto a dizer, de identificar conteúdos dentro da tua vida que sozinha tu não vai conseguir e eu ser instrumento para transformar a tua vida. É por isso que eu decidi ser cartomante, taróloga, oraculista, espiritualista, porque esse poder maior e divino é que me permite te auxiliar e me dar esses pequenos poderes de te auxiliar a transformar a tua vida. Então, eu continuo pensando do mesmo jeito. Pronto. E a mulher poderosa, você já até comentou, mas reforce aí. O que é para você uma mulher poderosa? A mulher poderosa é aquela mulher que ela não tem medo de ser quem ela é. Independente do julgamento, do olhar do outro, ela é quem ela é. Sim. Ela consegue se mostrar de forma autêntica, de forma original, verdadeira, sem limitações, sem restrições, sem medo da crítica, sem medo do julgamento. Ela é o que ela é. Então, para mim, a mulher poderosa é essa mulher que se mostra quem verdadeiramente ela é, sem medo.
Muito bem. E você, então, é uma mulher super poderosa, né? Porque tá lá no Instagram de tudo quanto é jeito e mostram várias coisas que a gente sabe que a gente mora numa cidade que é uma capital, mas que tem jeito de interior, Sim, né? e eu era do interior, sou do interior, do também. interior. E muitas pessoas julgam, né? Muitas pessoas, de repente, falam mal e tal. Mas, de toda forma, você tá lá Sim. bancando quem A você minha é, verdade, né? bancando a minha verdade. Porque eu digo muito, eu não tô aqui para agradar ser humano, eu tô aqui para agradar a minha espiritualidade. Uhum. Então, vou trilhando o meu caminho independente de se aceita. Esse sentimento de querer pertencer, de querer agradar, da síndrome da boazinha, isso aí já passou há muitos anos na minha vida. Já, Não, né? não me cabe mais, não. Então, realmente, assumo o meu lugar, o meu papel e o que eu nasci para fazer. E banca o que E vier, banco né? o que vier. Muito bem. Então é isso, gente. Se você gostou desse episódio, se você ficou aí de alguma forma impactada, se concorda ou se não concorda, mas a gente fez aqui um episódio para levar você, mulher, principalmente aqui agora, né, nesse mês de março, todas essas possibilidades que você pode, de repente, escolher algum caminho aí, para que você se torne cada vez mais poderosa, cada vez mais autoconfiante, cada vez mais realizada, sendo quem você nasceu para ser, né? Porque nós, mulheres, a gente tem essa coisa de cuidar também, né? Tem a mulher que tem filhos, tem família, tem aquela que resolveu ficar só, né? Tem aquela que ajuda, sei lá, os irmãos, a mãe, mas todas nós temos uma missão para realizar. Sim. E se a gente não se empodera, se a gente não busca recursos, a gente às vezes perde a força, né? Perde a força, às vezes perde o rumo, né? Se perde. Então é muito legal, quero te agradecer por ter vindo aqui mais uma vez, né? Falar mais ainda, abrir mais coisas para a gente e que você continue estudando, se preparando, né? Sendo esse canal de bênção na vida das pessoas, porque às vezes a gente precisa de alguém para dar um norte, né? Sim. E aí a gente acende ali uma luzinha, é por aqui, vai por ali. Então é muito legal, obrigada. E que a gente possa aí mais para frente fazer outros momentos, né, outros movimentos para ajudar as mulheres, porque eu digo que aqui é um lugar, né, para ajudar mulheres a despertarem o próprio poder. Então, Sim. cada mulher que vem contar a sua história ou falar do seu trabalho é uma maneira da gente falar para a mulher, existe isso, tá aqui, se você quiser, né? Tá aqui a seu dispor. Sim. Então é isso, você que assistiu até agora com a gente, muito obrigada pela sua audiência. Se você gostou desse episódio, compartilha com mais pessoas, deixa o teu comentário que é muito importante. Se quiser fazer pergunta para a Naina, deixa as perguntas aí no comentário que ela vai responder. Siga nas redes sociais, os meninos vão colocar aí também na descrição do vídeo. Siga a Naina, deixe lá seus directs com ela também. Mas vamos compartilhar o máximo que a gente puder, porque isso pode ajudar outra mulher que está precisando muito escutar alguma coisa do que a gente conversou aqui. Então, na próxima quarta-feira, a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder. Até lá! E para você que esperou até o final, aqui vai a sua resposta. Então, se você escolheu a carta de número 1, 3 de ouro. Essa carta ela vem te convidando a refletir os caminhos que você está escolhendo. Existem muitas possibilidades, muitas alegrias e muito sucesso, mas é importante que você reavalie. É um momento de pausa, é um momento de reflexão, é um momento de você recalcular a rota para você alcançar os teus objetivos. Então, 3 de ouro te diz que existe boas energias, o universo e a espiritualidade está criando muitas oportunidades para você, tá te trazendo muitos presentes, mas que você precisa recalcular a rota para você poder fazer as escolhas mais alinhadas com o teu caminho. Se você escolheu a carta de número 2, 7 de paus. É uma carta que vem te convidando a mergulhar para dentro de si mesma. Você está com medo,
você está insegura, você está preocupada com alguma coisa de não dar conta, de não ser merecedora, de não conseguir realizar. E ela te fala que tu tem poder, ela fala que tu pode e que tu consegue. Só que você precisa realmente olhar para dentro, ver os obstáculos internos que você carrega, as crenças que você carrega que estão sendo limitadoras para os teus caminhos. Então faz esse mergulho, faz a introspecção, busca o autoconhecimento para poder destravar os teus caminhos. E se você escolheu a carta de número 3 de copas, é preciso ter boas energias para realizar o que você deseja realizar. Tem pensamentos negativos pairando pelo ar, tem emoções negativas aí dentro de você te consumindo e que você tem até bom coração, boas intenções, mas que você realmente precisa levar teu campo vibracional, cuidar das tuas energias, cuidar dos teus pensamentos, para você ter sucesso e êxito na sua vida. Então busca ferramentas que vão te auxiliar a cuidar da tua energia para você elevar a tua frequência e se conectar com essas bênçãos universais aqui. Cuidado com os teus pensamentos, tá? Fica só atenta a isso. Cuidado com o que você pensa e com o que você afirma aí pra você. Mas que tem sucesso e caminhos abertos aqui pra você realizar, tem.